Tiago 1,12 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Nós estamos pensando em novos propósitos para esse ano. E eu selecionei aqui 8 propósitos. E nós estamos hoje no terceiro propósito, né? O primeiro propósito que nós vimos é o de colocar Deus no primeiro plano, como a base, como alicerce das nossas vidas, nossas decisões, nossos planos para esse ano. Nós vimos no primeiro domingo, né? E a ideia é que você firme esse propósito com Deus. Nesse ano, eu quero que Deus esteja no primeiro plano. O segundo propósito, nós vimos semana passada, é o propósito de amar a igreja. E amar a igreja, não porque a igreja é bonita, não porque as pessoas da igreja são perfeitas, não porque a igreja ela não tenha falhas, mas nós devemos amar a igreja por causa de Cristo, por causa do cuidado que a igreja nos oferece e por causa também do crescimento que ela nos proporciona. Por isso que a gente tem que amar a igreja. E hoje é o nosso terceiro propósito que nós devemos firmar para esse ano, observando esse texto que nós lemos aí, Tiago 1,12, que é o propósito de perseverar nas tribulações. Tiago, ele escreve dizendo que a pessoa feliz, a pessoa bem-aventurada, a pessoa bem-sucedida é aquela que persevera na provação. E a razão pela qual a pessoa pode se considerar feliz não é por causa da aprovação em si, mas é porque se ela for aprovada nesta prova, diz o texto que ela receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. No meio cristão, a gente ouve muito essa expressão, né? Provação. E muitas vezes nós chamamos de provação o que não é provação. Porque nós nem entendemos o conceito de provação. A gente acha que toda dificuldade da vida é uma prova, é uma provação, está nos provando. Mas com provação, o texto quer se referir a qualquer dificuldade na vida que seja uma ameaça à nossa fidelidade a Cristo. Isso é uma provação. É quando alguma intercorrência acontece em nossas vidas e isso causa algum tipo de ameaça à minha fidelidade, à sua fidelidade a Cristo. Provação são aquelas tribulações, aqueles dissabores, aqueles eventos inesperados que testam os nossos pensamentos, reações, atitudes, ações e crenças. Mexe com a gente. Por isso Tiago afirmou que bem-aventurada é a pessoa que persevera na provação. Porque as tribulações, elas chacoalham as nossas estruturas. E ameaçam essa nossa fidelidade a Cristo. É perceptível que em momentos de turbulência na vida, quando a vida ela sai dos eixos, quando a vida não está do jeito que a gente deveria, que a gente acha que deveria estar, nós tiramos completamente o foco de Deus e de Cristo. E nós colocamos o foco em nós mesmos. Geralmente quando a vida ela se desencaixa na nossa ótica, né? Eu pensei em alguma coisa, eu queria estar vivendo de um jeito e de repente aquilo se desencaixou. Nós nos tornamos o centro de nossas próprias preocupações. E nós desviamos o nosso olhar de Deus e dos propósitos de Deus. Ao invés de buscarmos a Deus e buscarmos o socorro de Deus, nós damos lugar à vitimização, à autodefesa, à chamada autocomiseração, à murmuração, entre outras reações que são negativas e contraproducentes. Mas nós fazemos isso, né? Toda vez que a vida ela está de um jeito que eu acho que ela não deveria estar, a gente tira os olhos completamente de Deus. E a gente coloca os olhos em nós mesmos, o tempo todo. Por isso, esteja determinado, determinada a perseverar nas tribulações. Por que isso é importante? Porque por mais que você está desenhando um 2024 maravilhoso,
você vai ter tribulação. Eu sei que tem gente que vai dizer assim, pastor, o senhor não devia falar essas coisas. Porque assim, a igreja não cresce desse jeito, né? A igreja que cresce é aquela igreja assim que você fala que vai ter vitória o ano todo, que nada de mal vai acontecer. Mas eu não quero te iludir. Você vai passar por tribulação esse ano. Coisas ruins vão acontecer conosco. Mas haja o que houver, faça o propósito de não ceder às pressões, persistindo em manter os seus olhos em Deus, enquanto você passa pelas tribulações. Está claro que o verso 12 que nós lemos de Tiago 1, ele está conectado com os versos de 2 a 4, contexto anterior, e com os versos de 13 a 17, o contexto posterior. E nesses momentos que a gente passa de provação e tribulação, nós precisamos estar vigilantes, vigiar algumas coisas. Eu não tenho como te dizer o que você vai passar, e eu não tenho nem como evitar que você passe o que você deve passar. Mas o que eu posso fazer, olhando para a palavra de Deus, é te orientar a vigiar algumas coisas. E olhando para esse texto de Tiago, Tiago está preocupado com isso, como que as pessoas fazem quando elas estão passando por provas. A gente pode observar aqui algumas áreas que nós precisamos aprender a vigiar. E quando nós vigiamos, a gente passa melhor pelas tribulações, né? Como se você estivesse passando com o seu carro numa estrada e de repente, olha, muito buraco, tem lama, tem barro. Então assim, você não pode dirigir da mesma maneira que você vinha dirigindo, né? Tranquilo, sossegado, né? Agora você precisa de um pouco mais de atenção. Tem um buraco aqui, tem um solo escorregadio ali. Então você vai precisar ter um pouco mais de atenção no volante. Então nos momentos de tribulação você precisa ter um pouco mais de atenção. Observar algumas coisas, vigiar algumas coisas. Eu quero que você observe essas coisas para você estar vigilante, para que você consiga passar pelas tribulações que certamente elas vão acontecer ao longo desse ano aí. Primeira coisa a se vigiar é a nossa atitude. Versículo 2, capítulo 1 de Tiago, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pergunta é: com que atitude enfrentamos as tribulações? Qual é a atitude? Qual é normalmente a sua reação quando você passa por tribulação? Que Deus quer te dizer, olha, no momento que você passar por tribulação esse ano, esteja um pouco mais atento à sua atitude. Vigie a sua atitude. A gente tem que reconhecer que o mais comum é enfrentar as dificuldades da vida de um jeito muito negativo. Nós somos assim. É comum a gente ouvir hoje, né, em qualquer lugar, dizendo que nós somos a geração Nutella. O que se quer dizer com isso, né, geração Nutella? Lá em Minas Gerais, eu vou dizer claro que a gente fala assim, é fresco demais, né? Então assim, é isso, né? Essa é a geração Nutella, é uma geração fresca. Qualquer coisinha está reclamando, não podia, não sei o que, se revolta contra Deus, vai embora da igreja, abre mão de cargos que tinha. Porque nós somos uma geração assim, a nossa atitude é muito ruim. Qualquer, como meu pai dizia, um estrepe no pé, nossa, já pede atestado, fica em casa, pé para cima, não sei o que, acho que vão morrer. É só um espinho no pé, vai lá e tira. Eu não fui criado assim, eu fui criado na roça. Me lembro que quando eu tinha mais ou menos 6, 7 anos de idade, no quintal, né, da casa onde a gente morava, numa fazenda, a gente não usava varal de cordinha, de arame, a gente usava, varal era arame farpado. E era legal porque você economizava o prendedor, né? Porque aqueles negocinhos do arame farpado, você ia lá e você pendurava a camiseta, dava um furinho ali, né? Mas o que é um furinho?
E aí numa dessas eu lembro que dormi à tarde, né, aquela coisa de mãe que faz criança dormir à tarde, e acordei meio desalentado assim, vou brincar. Quando eu fui brincar no quintal, tinha um lençol, quando eu tirei o lençol, mas dei com a testa no arame farpado, porque o varal de trás estava abaixado. Aí deu aquele corte, depois você pode observar, chegar até mim, tem uma cicatriz aqui. O que se fazia naquela época? Sal. Manda sal na tela dos meninos. Abriu uma boca assim, viu, na época lá. Assim, né? Negócio feio. Cabeça sai muito sangue, bota sal, amarra um pano na cabeça do menino, 10 dias, acabou. 10 dias pode tirar o pano que tem uma casquinha lá. Se não mexer, não inflama, vai bem. A gente era criado assim, né? A gente tinha mais robustez para enfrentar os problemas, né? E hoje em dia nós somos essa geração muito Nutella. A gente assim enfrenta o sofrimento de uma maneira muito negativa. Qualquer coisinha a gente se chateia, se esbarra, se aborrece. A gente tem uma maneira muito negativa mesmo de reagir ao sofrimento. Por isso que há um desafio no texto, chamando o cristão para uma reação fora do comum, uma reação extraordinária. Ele diz, olha, quando você passar por provação, passe com alegria. Fique alegre quando você passar por provação. E essa não é uma orientação cheia de demagogia, sabe? Querendo tão somente manipular os cristãos, tratando com sarcasmo a situação daqueles que estavam passando por realidades muito duras. Não é isso. Quem escreve não está assim, simplesmente fazendo uma ironia. A hora que você sofrer, dá uma risada. Sorria da vida. Não é isso que ele está dizendo. Mas o que ele está escrevendo é um conselho, é uma advertência que leva em consideração que o crente verdadeiro, ele tem condições reais de responder às tribulações com uma atitude positiva, por causa do que Deus fez em sua vida em Cristo. Compreende? Então não é assim alguém que está escrevendo, dizendo assim, olha, eu não sei o que vocês estão passando, mas se for o que você passar, enfrenta com alegria isso aí. Não é um conselho qualquer. É uma advertência reconhecendo que um crente de verdade, ele tem condição de ter alegria quando ele passa por tribulação. Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 61. Observa lá, versos de 1 a 3 de Isaías 61. O texto fala assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Isaías está apontando para um tempo futuro. Ele está dizendo assim, Deus enviou para proclamar boas novas às pessoas. Ele está dizendo que nesse tempo futuro vai ter consolo, as pessoas que choram, vai transformar isso num motivo de alegria, e vai ter uma reação positiva a tudo que acontece. Agora, pega a sua Bíblia, vai lá para Lucas capítulo 4. Observe a narrativa de Lucas capítulo 4. Jesus tinha acabado de enfrentar a dura prova de estar no deserto com Satanás. E Satanás ficou atormentando Jesus, fazendo que Jesus descumprisse a vontade de Deus, pecasse. E Lucas descreve o seguinte, lá em Lucas 4, dos versículos 14 até o versículo 21,
Diz assim: Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga como era de seu costume. E levantou-se para ler. E diz assim: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aquele texto lá que nós acabamos de ler. Jesus leu Isaías 61. Aí diz que então ele fechou o livro. Ele devolveu ao assistente. E diz que Jesus se assentou. E o texto prossegue dizendo assim: na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, em Jesus. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Você entendeu? Quando Isaías 61 diz assim: o Senhor me enviou para fazer tudo aquilo lá, Jesus está dizendo assim: eu sou o enviado. E a partir daqui então vocês têm condição de ter alegria. João 15, nós encontramos Jesus dizendo assim, João 15, 11: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, depois que Jesus veio e por causa da presença do Espírito Santo na vida do cristão, é perfeitamente possível responder às tribulações com alegria. Por isso que Tiago escreve: vocês têm que ter alegria quando passar por prova. Ele não está dizendo assim: olha, vê aí se você consegue. O que ele está dizendo é: crente de verdade consegue. Porque nós vivemos na era da graça. E Jesus veio para nos dar alegria verdadeira em meio à prova. Agora entenda que alegria não é achar a dificuldade divertida, não é isso. Alegria não é achar graça quando a gente está passando dificuldade. Mas alegria é um estado da alma. Alegria é a presença do Espírito Santo na vida de um cristão verdadeiro, manifestando o seu fruto. Lembra que Paulo escreveu aos Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor. O segundo gomo do fruto é alegria. Ele ainda diz que é a paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, Paulo diz: não há lei. Então entenda uma coisa: na hora que você estiver em tribulação ao longo desse ano, faça um propósito: eu vou perseverar na tribulação. E eu vou perseverar com a atitude correta. Eu vou ter alegria. E talvez antes de pedir a Deus: Deus, tira a tribulação da minha vida, você deveria pedir a Deus: Deus, manifesta o fruto do teu Espírito na minha vida, que é a alegria. Porque a alegria é um estado de alma. Quando, apesar do mundo estar sendo derrubado à minha volta, aqui dentro está tudo bem. Porque eu confio que Deus está no controle de tudo. Por isso que Tiago diz: tende por motivo de toda alegria quando você passar por tribulação. Passe por tribulação com atitude correta, com alegria, mantendo-se de pé, não se deixando abater, apesar das lutas que talvez você venha enfrentar ao longo desse ano. O que vigiar quando nós estamos atribulados? Segunda coisa a se vigiar são as nossas ações. Versículo 3, Tiago escreve assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverança é manter-se no mesmo ritmo em que você estava quando surgiu algo inesperado. Imagina assim. E depois, versículo 12, você vai entender que a imagem que Tiago tem na cabeça é essa: é de um cara correndo. É uma competição grego-romana. O sujeito está correndo.
De repente surgiu alguma coisa que o atrapalhou a correr. A ideia é, aconteceu algo inesperado, continua correndo no mesmo ritmo. Não cede, não cede. Você não pode perder o ritmo dessa corrida. Então, quando surgem tribulações na vida, a gente começa a se mexer muito. Esse é um problema. A gente muda demais o ritmo. E é compreensível a gente se mexer muito, porque nós queremos encontrar uma solução rápida para a pressão que nós estamos sofrendo. Mas Tiago está escrevendo dizendo assim, olha, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então você precisa vigiar suas ações. Como é que você age? Como é que você age numa situação de prova? Não se mexa muito na hora da prova. Mantenha o mesmo ritmo. Ter o propósito de perseverar nas tribulações significa vigiar os nossos movimentos. Quais são os movimentos que você faz quando as coisas apertam? Nós abraçamos muitas vezes o desânimo, não é? A situação aperta, você já vai para a cama, não sai da cama, começa a acordar tarde, começa a dormir cedo, começa a faltar do serviço. Presta atenção no que Deus quer te dizer. Nesse ano, se você passar por alguma tribulação, persevere. Vigie as suas ações. Quais são os movimentos que você vai fazer? Não abrace o desânimo. Nossa tendência é a gente se precipitar em várias decisões. É sabido, né, o conselho que se dá. Se você estiver em crise, não tome decisão nenhuma. Não é hora de tomar decisão. Mas a gente se mexe muito a hora que a pressão vem, não é? Você começa a tomar um monte de decisão. Precipitada muitas vezes. A gente diminui talvez não a oração, mas a gente diminui a nossa confiança no poder de Deus. A gente ora, mas a gente já não está assim tão confiante. Você começa a se movimentar nesse sentido. Leitura bíblica é deixada de lado muitas vezes. E a gente vai dizer assim, eu não estou com cabeça para ler a Bíblia. Não consigo me concentrar. Percebeu o que está acontecendo? Você virou o foco das atenções. Você está olhando só para você. Você começa a fazer movimentos perigosos. A gente diminui nossa frequência na igreja. Tem umas razões legais que a gente dá, não é? Ir na igreja eu não consigo nem prestar atenção, né, pastor? Então é melhor ficar em casa, né? Olha o movimento que você está fazendo. A vida está te pressionando e você começa a fazer uns movimentos perigosos. A gente começa a deixar funções na igreja. Eu estou fazendo isso, mas eu não posso fazer mais. Ficava na porta, já não posso ficar mais. Trabalhava com as crianças, não posso. Eu tocava na igreja, não posso mais. Porque eu estou vivendo um momento difícil na minha vida. Olha os movimentos que você está fazendo. Presta atenção. A prova da fé é para produzir perseverança. A prova da fé é para fortalecer sua capacidade de permanecer debaixo de pressão. Por isso, observe esses movimentos que você faz quando as coisas não andam bem. Porque Deus quer que você persevere. Porque a prova da fé produz perseverança. Se você começa a ter ações, movimentos que são perigosos, isso só vai piorar a situação. E só piora. Logo após afirmar que feliz é o homem que persevera na provação, Tiago escreveu assim, lá no versículo 13: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Entenda uma coisa, toda tribulação traz consigo a possibilidade de uma ação errada da parte de quem é provado.
Porque às vezes Deus quer provar você mesmo, Deus quer colocar uma situação na sua vida para provar a sua perseverança. Só que junto com isso, nasce dentro de nós uma tendência, uma inclinação para o mal. Por isso, cada dificuldade externa carrega uma tentação interna de levar a pessoa a pecar. Sabe por quê? Porque lá no fundo, o cristão se rebela contra Deus quando a vida sai dos eixos. A gente se rebela contra Deus. Por que Deus está deixando isso acontecer comigo? Só que, escute uma coisa. Nem sempre Deus é o causador dos sofrimentos da humanidade. Tem coisa que Deus não tem culpa. Se você se alimenta mal, um dia, seu corpo vai ter uma doença. Deus não tem nada a ver com isso. A gente diz assim, ai, Deus está me provando, estou com a saúde tão ruim. Você nunca cuidou, criatura. Você sempre se alimentou mal. Se você não cuidar bem da sua saúde, um dia você vai sofrer com alguma doença inesperada. Você nunca vai no médico, você nunca faz um raio-x, nunca faz um ultrassom, um exame de sangue. Aí depois você diz, Deus, por que está acontecendo isso? Ué, você nunca cuidou? Tem coisa que não é culpa de Deus, não. É culpa nossa. Você nunca pagou INSS. Nunca se preocupou em fazer uma previdência privada. E depois fica lá o velhinho amargo. Por que Deus está deixando eu passar essa dificuldade? Você não cuidou. O que Deus tem a ver com isso? Ganhou bem. Eu conheço pastores assim. Ganharam bem, pastorearam igrejas boas, igrejas que sustentavam generosamente. Nunca comprou um carro. Pastor que vive com um carro de igreja. Não comprou uma casa, porque mora na casa da igreja. Depois aposenta e fica lá, chorando nas mínguas. Aquela sensação, serviu a obra a vida inteira. E agora ninguém cuida do pastor. Pelo amor de Deus, né? Isso não é culpa de Deus, não. Você deveria ter cuidado de você, ué. Deus te deu plenas condições para isso. Se você não impõe limites ao seu filho, esse menino cresce, se rebela. Deus, mas que prova estou passando com meu filho. Não é provação, não, isso é consequência. Você não cuidou do teu filho. Agora você vai ter trabalho com ele, mas você deveria ter cuidado. Esse sofrimento não é um sofrimento que Deus está impondo à sua vida. Você está impondo a sua própria vida. Porque você não impõe limite quando deveria ter imposto. Se você não trata bem as pessoas, você vai terminar a vida sozinho. Já fui visitar pessoas idosas no leito de morte, mas pastor, ninguém me ama, ninguém me quer. Não tenho amigo nenhum. Você pergunta, mas você foi amigo de quem? Passou a vida inteira maltratando as pessoas. Chega um momento que todo mundo vai embora, ninguém quer ficar com você. Por que Deus deixou isso acontecer? Deus não tem nada a ver com isso. É você que está fazendo isso por você. Cuidado com as suas ações no meio das tribulações. Se você faz escolhas erradas, as consequências vão bater na tua porta. É você, a sua própria cobiça que está engravidando coisa aí, ó. Não tem a ver com Deus, não. Por isso, em meio às tribulações, vigie seus movimentos. Ao invés de revoltar-se contra Deus, volte-se para si mesmo. Se avalie, se corrija, cresça, se fortaleça. E talvez seja por isso que Deus está deixando chacoalhar a sua vida. Porque Deus quer que você olhe para você. Fique alerta. Que mudança eu vou provocar em minha vida? Às vezes é mais fácil a gente sentar numa cadeira, deitar numa cama, ficar olhando para Deus, dizendo, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? E se revolta, se rebela contra Deus. Quando nós deveríamos voltar para nós mesmos e pensar o que eu deveria mudar, o que eu deveria crescer no meio da situação que eu estou vivendo agora. Faça um propósito de perseverar nas tribulações durante esse ano, praticando ações corretas que vão demonstrar sua perseverança. Haja corretamente, porque a prova da fé produz perseverança.
E perseverança tem a ver com você não se movimentar. Fica. Aguenta firme. Ah, mas a pressão está grande. Fica. Faça as mesmas coisas. Toca a tua vida. Confia em Deus e fica. Porque isso é perseverar. Porque os movimentos que nós fazemos são perigosos. Ao invés de ajudar, piora. Porque nós não estamos muito atentos àquilo que Deus está querendo fazer em nossas vidas no meio das tribulações. Em terceiro e último lugar, outra coisa, se vigiar no meio das tribulações, é o nosso alvo. Olha lá, versículo 4, Tiago escreve assim: a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aonde nós queremos chegar, quando nós estamos incomodados com alguma situação que fugiu do nosso controle, é diferente de onde Deus quer nos levar. Nós queremos escapar, nós queremos alívio, nós queremos achar uma rota de fuga. Mas Deus quer que completemos todo o circuito. Pensa numa corrida. Deus quer que você permaneça, que você tenha como alvo: eu vou completar o circuito. Deus quer nos levar à maturidade, à integridade. Geralmente, quando nós estamos atribulados, nós temos como alvo melhorar a situação. Por isso que a gente se movimenta. Eu quero melhorar a situação. Mas Deus tem como alvo nos melhorar. São coisas diferentes. Você está de olho na tribulação, Deus está de olho em você. Deus não está preocupado com a tribulação. Deus está preocupado com você. Quais lições você vai aprender no meio da tribulação? São alvos diferentes. Por isso Tiago escreveu: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado ele vai receber a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. A gente pensa em uma coroa na cabeça, pensando assim, uma coroa de um metal caro, raro, talvez cravado de pedras lindas, preciosas, como que colocando na cabeça de um rei, de uma rainha. Mas na cultura greco-romana, eles não estão pensando nisso. Sabe o que eles estão pensando? Eles estão pensando numa coroa de flores, um galho de árvore, que era a coroa colocada na cabeça de um atleta, quando ele chegava ao fim de uma competição. A gente já fica interessado na preciosidade da coroa. Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo assim, que você tem que ter como alvo é chegar ao final da corrida e entender assim que Deus reconhece que você chegou ao fim. É obter a aprovação de Deus ao final da vida. É poder ouvir Deus dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O cristão verdadeiro tem esse alvo. Ele quer agradar a Deus. Ele quer ver Deus ao final da corrida. E ver Deus lá o recebendo, dizendo: entra no gozo do teu Senhor. Ele não está preocupado com as coisas dessa vida. Ele está preocupado para onde ele vai quando esta vida terminar. Por isso, nossas reações em meio às tribulações revelam a quem nós amamos de verdade. Porque é isso que muitas vezes a tribulação revela. Quem que a gente ama? Às vezes a gente se ama demais. Nós não amamos de fato a Deus. Nosso alvo não é esse. Faça um propósito de perseverar nas tribulações durante esse ano, aceitando que o alvo de Deus é te tornar uma pessoa madura e íntegra. Deus está mais preocupado em te melhorar do que melhorar as suas circunstâncias de vida. E por isso que Deus deixa a nossa vida ser atribulada. Ele está te aguardando no final da corrida, para te dar a coroa que te faz viver com Ele eternamente. O importante nem é a coroa, o importante é que Ele está lá. Ele que te coroa, Ele que te recebe, e Ele quer te ver lá. Por isso, firme esse propósito, haja o que houver,
persevere nas tribulações. Persevere vigiando sua atitude, vigiando suas ações, seus movimentos, vigiando o seu alvo, a sua meta. Quando a gente espreme uma laranja, o que sai de dentro dela? Suco da laranja. Se você espreme uma laranja, a laranja é boa, o que sai de dentro dela é um suco bom. Mas se dentro da laranja tiver bicho, tiver podre, quando espreme, o que sai de lá é podridão, é coisa ruim. Minha pergunta é, o que sai de você quando a vida te espreme? O que sai? Quando a vida espremeu José do Egito, saiu dele excelência. Porque dentro dele tinha um coração excelente. Quando a vida espremeu Jó, saiu dele paciência. Porque ele tinha dentro de si paciência. Quando a vida pegou Jesus e espremeu, saiu dele perdão. Porque dentro dele tinha perdão. Ele disse na cruz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando a vida te espreme, o que sai de você? O que brota de dentro de você? As provações só revelam o que está dentro de nós. Por isso Deus quer que você faça um firme propósito nesta noite. Eu vou perseverar nas tribulações durante esse ano. Porque eu quero que saia de mim coisa boa. Eu preciso vigiar minha atitude. Eu preciso vigiar minhas ações. Eu preciso vigiar qual é o meu alvo. Onde eu quero chegar. Porque aonde Deus quer me levar, geralmente não é onde você quer chegar. Mas o alvo de Deus é bem melhor do que os destinos que nós estamos traçando para nós mesmos. Por isso, ore nesse momento, coloque sua vida diante do Senhor. Talvez você já esteja passando por tribulação, talvez você já passou por tribulação nesses primeiros 20 dias do ano. Mas é hora de corrigir a rota, de dizer para Deus, Deus, a vida já está me espremendo, mas eu quero que saia de dentro de mim coisa boa. Porque se a vida me espremer e sair de dentro de mim coisa ruim, eu não vou glorificar o nome de Deus. Isso vai revelar quem eu sou apenas. Quando a vida te espreme, você só murmura, você só se afasta de Deus, você só para de ler a Bíblia, para de orar, se desanima. É o que tem dentro de você. Não permita que isso aconteça. Deixe sair de você excelência, paciência, amor, perdão. Porque Deus está te espremendo. A vida está te espremendo. Para que dentro de você saia coisas que glorifiquem ao nome de Deus. Persevere. Faça esse propósito. Esse ano, haja o que houver, eu vou perseverar. Eu não vou perder o ritmo da minha corrida. Eu vou permanecer. Porque eu sei que é só uma prova que está ameaçando a minha fidelidade a Cristo. Mas eu vou continuar olhando para Ele. Vou ficar na direção dEle. Porque eu sei que lá no final da corrida tem um Deus que me reconhece, que me recebe e me diz, entra para o gozo do teu Senhor. Amém?